Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7 horas mais 1 minuto. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã, aqui para toda a região de União da Vitória, Porto União. A partir desse momento, vamos falar sobre os casos de Covid-19. Ontem, em Matos Costa, tivemos a confirmação de 8 novos casos, sendo que o município, desde o início da pandemia, havia registrado apenas um caso. Foi um dos últimos 5 municípios de Santa Catarina a ter casos confirmados do vírus. Já, então, os detalhes sobre as medidas que já foram tomadas, estão sendo tomadas através de decretos ainda nesta semana para frear essa disseminação. Temos também informações hoje aqui para a questão da educação. Eu trago a segunda parte da matéria com o coordenador regional de educação para o Planalto Norte Catarinense. Hoje ele falará também dos investimentos feitos nas escolas estaduais em Porto União. Dica do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Hoje você vai aqui aprender que não se deve deixar materiais de limpeza à altura das crianças e o porquê e quais são os riscos. Esse é o Jornal da Manhã que está no ar. Vamos falar do tempo? A sexta-feira começa com temperatura de 14 graus e 5 décimos. A previsão é que a máxima possa chegar a 29 graus ainda hoje. Para o fim de semana, essa temperatura bate os 30 graus de máxima. Quanto à mínima, ainda vamos ficar na variante entre 14 e 16 graus de mínima, pelo menos até a metade da próxima semana. O CIMEPAR, por enquanto, não marca chuva para os próximos 5 dias. E a próxima previsão, para ser mais exato, é no sábado, dia 12, e aonde deveremos ter chuvas e apenas em formas de pancadas. Embora essas pancadas de chuva, elas começam a ficar um pouco mais típicas devido à questão do calor, né? Nuvens podem se formar e em poucas horas aparecer então pela região. Por enquanto, o CIMEPAR não marca esta possibilidade. Aqui a precipitação acumulada, tanto para hoje, quanto pelo menos para a próxima, até segunda-feira, quando teremos o feriado, é de tempo firme, sem previsão de chuva. O nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, está em 2 metros e 23 centímetros. Lembrando, falando nessa questão agora do feriado que teremos na próxima segunda-feira, já começou na quinta-feira, 0 horas de quinta-feira, a operação da Polícia Rodoviária Federal, né, a Operação Independência, que busca, é claro, coibir alguns excessos. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais não permitidos nas principais rodovias federais do Brasil. Aqui, inclusive, na região de União da Vitória, temos a 476 e a 153, duas rodovias muito perigosas. E assim, pelo lado de Santa Catarina, a 280, onde a fiscalização está mais intensa para, claro, evitarmos ter tragédias. Embora, num ano pandêmico, as pessoas estão evitando as viagens, principalmente ao litoral, mas agora inverte-se. As pessoas saem dos grandes centros e procuram as cidades mais pequenas, geralmente para visitar familiares, mesmo que a recomendação não seja essa, mas muita gente fazendo esse caminho inverso, estão saindo dos grandes centros, vindo para o interior. Então, se cuide na estrada, a operação da Polícia Rodoviária Federal já começou, e se houver excessos, é claro, vai doer no bolso, literalmente. 7h05. Atualizando para você os casos de Covid-19 para a nossa região nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui dos nossos municípios, eu começo destacando União da Vitória, temos os seguintes números. Até então, 282 casos ao todo confirmados de Covid-19. No momento, temos apenas 5 em tratamento. Então, diminuiu-se bastante esse número de pessoas que estão sendo tratadas, mas não dá para descuidar, né? Porque, mesmo com as temperaturas mais altas, o vírus continua em circulação. Então, no atual número, temos 272 pessoas já recuperadas, 5 óbitos, que fecham, então, com esses 5 casos confirmados e estão em tratamento, nesse número total de 282 casos. Tem ainda 27 casos suspeitos no município. Porto União, no boletim divulgado
no finalzinho da tarde de ontem, mostra que até hoje foram confirmados 160 casos no município, sendo que 143 já estão curados, 4 lamentavelmente perderam a vida e 13 em tratamento neste momento. E ainda, em Porto União, são 16 casos suspeitos. Região Sul, Bituruna, município atualizando diariamente. Temos aqui, através da nota técnica, que a paciente de 40 anos que estava com Covid, chegou a ser internada, mas estava em isolamento domiciliar, ela recebeu sua alta. Com isso, neste exato momento, o município de Bituruna zera os seus casos ativos de Covid-19. Até hoje, foram 43 casos, sendo que 42 pessoas já estão recuperadas e, lamentavelmente, uma veio a óbito. Em Bituruna, são 7 casos suspeitos que aguardam ainda resultado de exame. O município de Cruz Machado mostra 4 casos atuais de Covid-19, outros 33 curados e um óbito, totalizando 38 casos de Covid. Ainda são 5 casos suspeitos que aguardam resultado de exame lá no município de Cruz Machado. São essas as prefeituras que atualizaram seus números nas últimas 24 horas. Para o Planalto Norte Catarinense, o que chama a atenção é o município de Matos Costa, que foi um dos 5 últimos municípios de Santa Catarina a ter casos confirmados de Covid. E tinha apenas um até então. Desde o início da pandemia, março até então, a última quarta-feira, tinha apenas um caso. Aí, no dia de ontem, chegaram exames do laboratório de Florianópolis com a confirmação de 8 novos casos. Um detalhe, que são 8 pessoas do mesmo seio familiar. A prefeitura, claro, de 1 para 9 agora, totalizando o número de casos, imediatamente tomou algumas medidas. No final da tarde de ontem, o prefeito Raul Ribas Neto, ao lado do secretário Olavo, que é o secretário de saúde do município, e 2 médicas, fizeram uma transmissão através da rede social Facebook da prefeitura para informar então sobre esses casos e as medidas que já estão valendo, principalmente a partir de hoje, através de um decreto que será feito pelo prefeito Raul no dia de hoje. Acompanhe, as imagens são da assessoria de imprensa do município de Matos Costa. Estamos hoje aqui no gabinete para trazer mais informações, notícias que não são boas, mas cabe a nós com muita responsabilidade passar. Estou aqui acompanhado das nossas médicas, enfermeira, padrão, nosso secretário da saúde, para trazer, infelizmente, informações que temos a obrigação, como disse, onde 8 novos casos de Covid-19 no nosso município. Então as nossas médicas darão mais detalhes sobre isso e nós aqui já fizemos uma reunião de emergência com relação a tudo isso, as providências que deveremos tomar, além daquelas que já vêm sendo feitas. No dia de amanhã, na parte da manhã, teremos uma reunião ampliada com as conselheiras tutelares, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e também com a equipe da saúde, onde devemos restringir ainda mais o nosso decreto, né, que nós temos tomado atitudes aqui em consonância com os 15 municípios da MARP, onde certamente amanhã estarei, então, editando mais um decreto, restringindo aqui ações para que a gente possa ter o controle dessa situação nada agradável, mas que nós estávamos todos possivelmente exposto a isso. Então eu passo aqui às doutoras que façam algumas falas com relação específica nesses casos que estão confirmados no nosso município. Então, começamos com a doutora Karine. Doutora Karine, quais são as informações então relativas a esses novos casos em Matos Costa? Então, nós temos 8 novos casos confirmados através da testagem, né? 4 casos diagnosticados pela doutora Yelin e 4 casos diagnosticados por mim, né? Temos 9 casos que estão sendo monitorados ainda e um caso suspeito que está internado. Então, precisamos ter um pouquinho mais de precaução, né, em relação a tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu vou voltar a falar aqui e que eu sempre falo para os meus pacientes: não compartilhem objetos pessoais, como copos, pratos, garfos, facas, toalhas de banho,
né? Tentem ter as suas próprias coisas pessoais, né? Para que não haja contaminação. Porque às vezes o paciente está assintomático, não tem nenhum sintoma, mas pode ter sim o vírus, né? Usar sempre o álcool em gel, lavar as mãos, né? Usar máscara, né? Evitar aglomerações em lojas, supermercados, bares, né? Na cidade mesmo, os pais tomarem mais cuidado com as crianças também. A partir dos 2 anos de idade, a criança já pode utilizar máscara, tá? Então, a doutora Yelin vai falar um pouco sobre a transmissibilidade do vírus, né? Para deixar mais aclarado a situação, para que não deixe muita dúvida, como está tendo em relação aos casos. É muito importante, né, que a população saiba que o período de transmissibilidade de uma pessoa com síndrome gripal leve, ele vai do primeiro dia do sintoma até o 7º dia. É decir, o isolamento em uma pessoa que tem um síndrome gripal leve, é decir, que tinha uma gripe, é de 10 dias, até 10 dias. Depois desses 10 dias, a pessoa está sintomática, a pessoa não transmite o vírus, não tem problema nenhum da pessoa sair do isolamento domiciliar. A gente não tem base para deixar eles isolados, até porque dependem algumas pessoas a renda deles depende do seu trabalho diário, e a gente não pode isolar uma pessoa sem uma base científica, né? E mais que está demonstrado por OMS, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, né? Não estamos isolando só esses pacientes assintomáticos até 2 semanas, tá? Depois disso, o paciente é liberado, o paciente ele entra no grupo de recuperados e ele pode voltar a suas atividades normais. Agora, os outros grupos, aí sim, o isolamento, por dizer, nos casos que estão sintomáticos, a gente continua com o isolamento até que eles fiquem assintomáticos. Nos casos que vão vir, por exemplo, graças a Deus, no momento, estão todos bem, estão todos em casa, mas os casos que de vir da alta hospitalar, esses casos ficam também mais 10 dias em isolamento domiciliar, e depois desses 10 dias tem que dar alta do isolamento domiciliar como tal, né? Essa é uma grande preocupação na população, que eles acham que a pessoa vai transmitir por muito tempo. Não, é um período curto de tempo, sobretudo quando é síndrome gripal leve, que é o que está acontecendo aqui na nossa cidade. A maioria são síndrome gripal leve. Os que estão nas ruas, que foram liberados por nós, podem ficar tranquilos que eles não estão transmitindo neste momento. Os 8 casos, na verdade, os 8 casos confirmados e o caso suspeito são do interior. Os casos que são monitorados, alguns são do interior, outros são da cidade. Mas a precaução, independente de onde for o caso, tem que ser igual tanto para o interior quanto para a cidade. Uma coisa que eu queria esclarecer também e que vem muita gente perguntar é sobre os testes. Há um período exato para realizar o teste. Não é a pessoa veio ali se consultar, teve uma síndrome gripal e tem que fazer o teste. Não é assim. Existe uma sorologia específica e o dia específico para realizar esse teste. Muito bem. Outra coisa que eu queria ressaltar, existem estudos de que as crianças geralmente são assintomáticas. Então, eu volto a repetir aqui, os pais, por favor, conscientizem seus filhos que estão nas ruas sem máscara, tá? Porque ele mesmo assintomático, ele pode ter o vírus, pode transmitir também. Com relação a esse assunto, eu quero dizer que o nosso parque, a nossa praça, eles não estão liberados porque eles estão em construção, nós estamos reconstruindo a praça. 2 playgrounds já estão instalados, mas está isolado para a não utilização das nossas crianças. Eu sei que todos estão ansiosos e foi montados e feitos com muito carinho para eles. Mas nesse momento é importante que os pais, né, como falou muito bem aqui as nossas médicas, que mantenham seus filhos em casa, aqueles que tiverem necessidade de sair na rua com máscaras, cuidando de todos esses protocolos. Então o parque, a partir de amanhã, mais um decreto será fechado, nós estaremos aqui restringindo ainda mais o decreto, que tomamos em comum acordo com todos os prefeitos e prefeitas da nossa associação de municípios, e é importante porque nós estamos num momento
difícil da pandemia em relação ao nosso município. É importante frisar a todos que o nosso município foi o último município aqui da região da MAP que teve o primeiro caso, também do Planalto Norte, e ficamos aqui entre os 5 municípios do estado de Santa Catarina que não tinham ainda o vírus. Então, a gente fez muitas medidas desde o início da pandemia que deram certo, que trouxeram essa segurança à população. E como é um vírus, como é uma situação que não tem muitas vezes como esperar uma situação tão delicada dessa, no mesmo momento, 8 casos confirmados da mesma família no interior, mas eles já estão em isolamento, sendo monitorados pela saúde, os contatos que os mesmos tiveram também estão sendo monitorados. Então, a saúde, todos nós aqui envolvidos fazendo aquilo que é de nossa obrigação. Mas chegou um momento que temos que endurecer o jogo, temos que realmente fazer mais do que vimos fazendo para que realmente a gente, primeiramente, que essas pessoas que foram confirmadas, testaram positivo, que elas realmente tenham a cura e vão ter com certeza que não se propague isso. Então, muita responsabilidade, muito cuidado nesse momento. A informação principal seria essa que foi dada aqui, mas sobre o atendimento que a doutora Elinha acabou de falar aqui, no antigo posto de saúde, nos fundos, no auditório novo da prefeitura. Então o atendimento vai ser ali para os casos gripais, tá? O pedido nosso é que saia de casa se for preciso, se mantenha em casa, use máscara, cuide da higiene das mãos, álcool, segure suas crianças em casa, A gente está vendo muita gente na rua sem máscara, então usem a máscara, que é uma proteção muito importante. Demorou chegar no nosso município o Covid-19, mas ele chegou meio forte. Então, pessoal, o pedido nosso é que vocês tomem todas as precauções que a saúde pede. Esse é o nosso informativo hoje. Então tá aí a informação do município de Matos Costa, que as pessoas, é claro, não só em Matos Costa, mas em toda a região, possam ter um pouco de consciência, saber que ainda não temos uma estabilidade sanitária, não há uma vacina ainda e que as medidas continuam as mesmas desde março. O uso de máscara, álcool gel, não é porque o tempo ensolarado está agora aparecendo, é que o vírus foi embora. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência e evitar ao máximo esta disseminação do Covid-19. Depois do intervalo, vamos falar de educação aqui no Jornal da Manhã. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser.
Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h22, de volta com o Jornal da Manhã. Hoje destaco a segunda e última parte da matéria com Etel Jacomel, coordenador regional de educação para a região de Canoinhas, que abrange aqui desde Porto União até, claro, todos os demais municípios aqui do Planalto Norte Catarinense. Na segunda parte da matéria, o coordenador falará sobre de que forma o ambiente escolar ficará, a partir do seu retorno, mesmo que, voltando às aulas em algum momento, não teremos a mesma condição que tínhamos antes. Algumas medidas sanitárias serão tomadas, e principalmente a questão dos espaços físicos, já que as escolas hoje, elas nunca foram preparadas para uma situação como essa. E falando em espaços físicos, o coordenador fala então das reformas e também dos investimentos que foram e estão sendo feitos nas escolas estaduais em Porto União. Bom, a pandemia, claro, ela mudou, o nosso modo de comportamento até. Por exemplo, com o retorno às aulas, acredito eu que será feito o uso intenso do álcool gel, essas medidas já preventivas, o distanciamento, e aí que está a situação. Teremos a estrutura suficiente em salas de aula, principalmente o distanciamento. Algumas salas de aula com 30 alunos, não iriam caber, os 30 alunos, se ter que fazer o distanciamento aí, como diz a etiqueta. De que forma poderia ser feito agora essa situação? Teria aula, metade dos alunos teriam aula num dia e outros em outro, seria de forma intercalada, ou de que forma poderíamos fazer isso para que não ficasse uma aglomeração, de pessoas dentro de uma sala de aula? Esse é um grande desafio, porque os nossos ambientes escolares, eles não são preparados para isso, Então nós temos que rever todos os protocolos e procurar seguir isso. Como eu falei anteriormente, os planejamentos estão sendo feitos. Uma das ideias é que fosse intercalado, esse estudo fosse intercalado, não necessariamente todos ao mesmo dia, mas tudo isso ainda precisa passar por esses comitês, que estão sendo criados agora, os comitês municipais, para administrar essa situação do Covid na educação. Todos os municípios, seguindo aquela diretriz anterior, estão montando seus comitês, onde toda a sociedade está sendo representada, e esse comitê é que vai dizer o que é que nós vamos fazer. Então, dentro desse trabalho será feito, dentro desse estudo, será colocado as melhores condições e as condições ideais para se voltar a funcionar. Veja bem como é importante a gente conversar sobre esse tema, Thiago. Caso, por exemplo, aqui de Porto União e União da Vitória, nós podemos ter no mesmo momento, por uma questão de dados, de informações, uma situação gravíssima do Covid em Porto União e uma condição grave em União da Vitória, correto? Então, quando nós temos uma situação gravíssima, nós fazemos o protocolo A. Quando é grave, o protocolo B. E nós temos aqui, nós sabemos que as duas cidades aqui não se separam. Nós temos professores que trabalham em Porto União e União da Vitória. Temos alunos que moram em Porto União e estudam em União da Vitória e vice-versa. Então, tudo isso vai precisar ser analisado. Mas não é analisado lá no gabinete em Florianópolis. É analisado aqui em Porto União por esse comitê que está sendo criado para discutir a situação regional e a situação local. Essa é uma preocupação.
porque ela é muito diferenciada. Não se pode tomar a decisão numa situação dessa com uma canetada lá no gabinete do governador. Nós temos que tomar a decisão aqui, na nossa cidade, na nossa região, para a gente ver a situação que nós temos hoje. Até porque o nosso estado é grande e as diferenças são incríveis, né? Nós mesmos comentávamos aqui, nós temos os nossos alunos na área rural, por exemplo, que tem uma situação totalmente diferenciada de você pegar de uma cidade praticamente urbana, como é o caso de Joinville, Itajaí ou Florianópolis, né? Para dar alguns exemplos assim. E até esse tipo de sintonia se vê com a rede estadual de ensino com a municipal, principalmente a questão do transporte, né? O transporte escolar, aonde tem essa mistura de alunos ali, o ônibus passa em várias as comunidades ali, leva alunos da rede municipal e estadual, tem que ter também essa sintonia entre a rede estadual e municipal. Exatamente, veja bem como é preocupante isso, né? Porque você vai transportar o aluno hoje, olha, vamos voltar à rede estadual. E o nosso aluno da rede municipal, né, que é a responsabilidade da prefeitura, ele não vai ser transportado agora. Mas quando nós colocarmos os dois juntos, eles estarão no mesmo ambiente, né? Até porque dentro do estado de Santa Catarina, 98% do transporte de estudantes é feito pelas prefeituras. São as prefeituras que fazem isso através de um convênio com o governo do estado. Então nós dependemos também da prefeitura. Se o prefeito, que tem a sua autonomia, entender que não, o transporte não vai retornar, nós não temos nem o que dizer, porque é de responsabilidade dele e com certeza se ele tomar essa decisão, ele estará tomando essa decisão baseada em dados que ele tem no seu município. Por isso que eu digo, descentraliza, traz para a região, traz para a cidade, porque aqui a comunidade entende e sabe o que está acontecendo. Então, falar também um pouco sobre os investimentos que estão sendo feitos em educação, né? A gente até falava aqui fora do ar, o ano começou muito bem, aí veio a pandemia. Não que a pandemia ela tira esses investimentos ou então esses projetos, né? Claro que pode acontecer atrasos, mas o que estava sendo investido aqui em Santa Catarina, principalmente nas escolas aqui do Planalto Catarinense? Veja bem, nós iniciamos o ano, encerramos aí 2019, iniciamos o ano com projetos muito bons. Eu, inclusive, estive nas escolas do ano passado, finalzinho do ano, agora em agosto, eu completei um ano de coordenação. Eu estive visitando as escolas do ano passado, conversando e vendo os projetos que existem. Nós temos inúmeros projetos para a nossa região. Evidentemente que num primeiro momento se bloqueou isso, até devido à questão financeira, da preocupação da questão financeira. Mas o governo do estado começa já a retomar esses projetos, né? Um deles, por exemplo, que eu acho extremamente importante, é que ocorreu uma licitação a nível regional, no nosso caso aqui, aonde tira da responsabilidade do diretor da escola aquela manutenção básica da escola, aquele dia a dia, aquela lâmpada quebrada, aquela porta quebrada. Hoje nós temos uma empresa que foi licitada e essa empresa já é responsável. Então, se a escola tem um problema, ela imediatamente acessa o sistema, isso vai na minha mesa, direto em Canoinhas, eu autorizo, o engenheiro já passa, em 48 horas esse serviço vai ser feito. Não precisa correr atrás, licitar, fazer orçamento. Então, isso, qual é o objetivo? É retirar essa carga administrativa do gestor e deixar que o gestor cuide do ensino. Essa é a nossa função. O gestor acaba, a parte administrativa, ocupando muito ele. Então, isso parou esse processo, logo no início da pandemia, foi cortado, né? Paramos tudo. Agora o governo já começa a retomar. Essa semana passada nós já retomamos alguns trabalhos, algumas atividades. E felizmente as nossas escolas já começam a receber a manutenção novamente. Então, quando os nossos alunos voltarem e tiver condições de retornar, nós teremos aí as escolas prontas para recebê-los. Além disso, nós temos alguns projetos maiores que estão andando. Alguns deles estão parados, a gente foi atrás, né? Nós temos uma situação do Clementino, lá em Santa Cruz do Timbó, de uma ampliação que já vem de tempo, nós estamos agora batendo na tecla, está se movimentando. O Balduino Cardoso deve receber uma quadra de esportes coberta, né? Já tá, o processo está todo em andamento, viabilidade de obra.
Antônio Gonzaga tem uma reforma aprovada já, o processo licitatório já está saindo para o projeto, que é uma necessidade absoluta de fazer isso. Eu tenho uma dívida muito grande com o professor Edson do Cid Gonzaga, porque eu participei de muitos eventos naquele auditório do Cid Gonzaga e não consigo ver aquele auditório daquele jeito hoje, né? Então nós estamos trabalhando com muita força mesmo para que a gente possa revitalizar aquele auditório do Colégio Cid Gonzaga. E as demais escolas também estão tendo esse carinho, essa atenção. Tanto o Nilo como o Germano, nós estamos próximos deles para tentar sempre que possível levantar a condição da escola para dar um espaço, um ambiente melhor para o nosso aluno, em especial o nosso professor. Ano passado nós entregamos um grande número de equipamentos de informática, computadores. Esse trabalho todo está sendo feito. Nós estamos fazendo um acordo agora com o Corpo de Bombeiros, porque por incrível que pareça, as nossas escolas não tinham a condição necessária exigida. O esforço é muito grande, uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros, para que nós possamos esse ano entregar as nossas escolas dentro das normas exigidas. Não é justo que nós coloquemos os nossos alunos num ambiente que não oferece a segurança e a tranquilidade para ele e para os pais e para os servidores. Então, deixo aqui agora os nossos microfones abertos, suas considerações finais, algum assunto que porventura não tenhamos comentado até o presente momento, e deixar essa mensagem especial à nossa comunidade escolar aqui do Polo Norte Catarinense, e os nossos microfones sempre à disposição aqui da Regional de Educação. Obrigado. Olha, eu tenho que agradecer realmente o espaço que vocês nos abrem, né? A educação, todos nós fazemos a educação, então nós precisamos da comunidade. Então eu quero aqui aproveitar e fazer um apelo muito forte aos pais. A Secretaria de Educação está encerrando o semestre agora, encerrou no dia 31 de agosto e até o dia 18 de setembro nós estaremos fazendo o fechamento com os conselhos de classe. Então o que eu quero pedir para o senhor pai, para a senhora mãe ou responsável? Vá até a escola do seu filho e pergunte como é que ele está dentro das atividades. Meu filho está fazendo, está faltando alguma coisa, eu posso ajudar? Nós queremos que todos os nossos alunos tenham avaliação. Então é muito importante isso. Eu convido e convoco os pais para que se dirijam na escola do seu filho, converse com a gestão escolar para verificar qual é a condição. Se ele entregou todos os trabalhos, se não entregou, dá tempo ainda, nós queremos auxiliar, ajude a coordenação, ajude a escola a ajudar o seu filho. Um abraço a todos, um abraço a Porto União, União da Vitória. Aproveitar e deixar o meu abraço à cidade de Porto União, que no dia 5 completa mais um aniversário, né? Eu tenho uma satisfação muito grande de poder ter residido por muitos anos aqui. Muito obrigado e nós estamos à disposição. 7h34, depois do intervalo, tem orientação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter.
Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina fez uma série de orientações para evitar acidentes, principalmente os domésticos. E hoje vamos falar principalmente para você que tem criança pequena em casa. Tem costume de armazenar produtos de limpeza numa parte mais baixa, ao alcance dessas crianças? Então, ouça e assista esta série de orientações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para que você possa mudar seus hábitos e evitar, assim, um acidente na sua casa. Para falar sobre o assunto, vamos ouvir então o soldado Tizen e também a Major Priscila do Corpo de Bombeiros Catarinense. A área de serviço ela é um prato cheio, né? Principalmente para as crianças, né? Que não tem esse discernimento de diferenciar o que é um material de limpeza, principalmente aqueles que ficam em garrafas não características, né? Embalagens não características. Então, isso é um prato cheio para as crianças. Elas acabam olhando aquele material, pensam ser uma bebida, uma comida, né? No caso de sólidos, e acabam ingerindo, né? Ocasionando acidentes domésticos. Então, como prevenção, a gente vai passar aqui alguns casos, né, mais comumente encontrados nas residências e umas orientações para vocês. Então, basicamente, aqui vocês podem acompanhar aqui próximo, né, na parte da área de serviço, comumente, né, encontramos o depósito de materiais ao nível, né, do alcance das crianças. Então, isso não é uma recomendação, né, orientamos para que vocês sempre realizem o condicionamento no local alto, fora do alcance de crianças, certo? Como vocês podem acabar visualizando aqui, ó. Estamos no local alto, né? Materiais de limpeza fora do alcance das crianças, certo? Vamos lá. Embalagens de refrigerante. Eu não tenho como eu saber o que tem aqui dentro, né? Então, quando a gente compra aqueles produtos de limpeza que não são homologados e certificados, são feitos de forma artesanal, forma caseira, acondicionar nessas embalagens, a criança não sabe diferenciar o que é um produto de limpeza e o que é um refrigerante. Então, a orientação é que não deixe nesses locais, né? Tire desse local e realiza o acondicionamento no local adequado, certo? Fora do alcance das crianças. Percebam, sobre o acondicionamento, sobre a embalagem desses produtos, os produtos de limpeza, eles, na sua embalagem original, na parte de trás, como vocês podem ver, ele contém algumas precauções, instruções de uso em caso de ingestão desse produto, né? O que fazer no caso de ingestão, quais as orientações. Então, muito importante manter esses produtos de limpeza em suas embalagens originais, para que em caso de acidentes, né, você consiga acompanhar as instruções iniciais. Mas, em caso de ingestão, não lembre sempre de ligar 193, Corpo de Bombeiros, certo? Mas se houver ingestão, as instruções iniciais estão aqui. Se houver o contato, irritação, mas se houver ingestão, intoxicação, o que fazer? Nesse caso, a Major Priscila vai entrar conosco e vai acabar passando as orientações.
Então, Tizen, no momento ali em que a prevenção falha, né, em que a gente às vezes esquece esses materiais ali em um local baixo, e que principalmente as crianças elas acabam ingerindo esses líquidos, né, bebendo, isso aí acaba causando problemas ali para elas de intoxicação, né? Então, o que eu faço quando eu me deparar na minha casa com uma situação como essa? O primeiro ponto é manter essa criança, essa pessoa, esse adulto, né, numa posição confortável e cuidar para que eles consigam respirar bem. De forma alguma, induzir ou forçar essa criança ou esse adulto a vomitar, né? Isso é algo que a gente não deve fazer. Mas se a criança ou o adulto, eles vomitarem por conta, né, de forma voluntária, tem que auxiliar para que eles fiquem numa posição em que eles possam respirar. Tentar identificar posteriormente qual é o produto que foi ingerido, por isso a importância de se manter na embalagem original para que a gente consiga saber o que foi que essa criança ou esse adulto ingeriu acidentalmente, né? Ligar para o 193, como o Tizen falou, explicar tudo o que ocorreu, informar o endereço completo, ponto de referência também, e quando a nossa equipe chegar para o atendimento, entregar esse frasco, né, para os nossos socorristas, ou então, caso vocês vão levar pessoalmente, né, para o hospital, a criança, levar esse frasco também, que vai facilitar ali que a equipe médica identifique o produto também e vai identificar e facilitar no tratamento da intoxicação que ocorreu. Esta é a orientação do Corpo de Bombeiros para essa questão de evitar acidentes domésticos. Lembro que o 193 é o telefone que atende aqui o Corpo de Bombeiros para a nossa região e em breve, na região sul do Paraná, teremos o 192, o telefone do SAMU. Então serão 2 serviços à disposição. O SAMU deve ser ainda implementado neste ano. As ambulâncias já foram adquiridas, os profissionais estão sendo capacitados e tudo indica que até dezembro o SAMU deverá estar operando. Claro que assim que começar a operar, estaremos trazendo orientações da população de quando ligar para o Corpo de Bombeiros no 193 e quando acionar o SAMU através do 192. Por enquanto, o 193 continua atendendo todos os casos aqui pela nossa região. 7h44 agora, o Jornal da Manhã, a edição local vai ficando por aqui. Voltamos amanhã a partir das 7 horas. Mas depois do intervalo, você continua ainda com as principais notícias de todo o Brasil. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.